Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 11 horas e 59 minutos, dia 7/4 de 2022. Nós temos uma manhã, agora é hora de almoço, né? Nublada aqui em São Paulo. Temperatura agradável, 23 graus. E vamos em frente, firmes na luta. Por aqui o aluno é a nossa razão de ser. Somos puros na essência. Trabalhamos arduamente para caminhar ao lado de você que nos ouve na renda variável. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor, deixa o like, compartilhe o vídeo e principalmente atue na área de comentários, porque assim nós crescemos e aprendemos juntos. Me coloque para trabalhar, aqui não temos preguiça e sempre disposição ao trabalho. Eu vou começar prestigiando os nossos amigos. Na verdade, nós não temos muitos comentários, que eu gravei esse vídeo acho que quase meia-noite ontem. Então, obrigado aqui pela presença do Fábio, Gease Silva. E vamos à luta, o mercado financeiro é a nossa arena. Pessoal, eu vou começar fazendo o racional aqui do mini índice, né? Eu falaria numa situação de compra. Sabe aquela história? A gente está numa aula de imersão, num desafio, uma transmissão ao vivo, um evento online. E a gente costuma fazer esses racionais ou operações mesmo, se for alguma coisa como esse tem anteriormente. Claramente, para mim, aqui nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Eu chamo de padrão do foguete. Por que eu chamo de padrão do foguete? Porque uma vez a gente estava fazendo uma imersão em BH. Era num hotel ali em Lourdes. Eu estava com meu filho, inclusive. Ele era pequeno. Eu lembro que nessa data nós fomos assistir à noite o filme Avatar. E a gente identificou esse padrão. E a gente começou a procurar em outras ações, os alunos... E geralmente vem no início da figura. Então, da figura é boa, né? Então, completa o foguete. Então, eu falaria em compra, eu acredito que a gente pode ter um teste de algo aqui entre 118,860, 118,705, 118,770. Ainda hoje. E aí vamos ver se rompe, né? Mas seja hoje ou amanhã, deve voltar aqui para os 122 mil pontos. Claro que não vai voltar hoje para 122 mil pontos e amanhã também não, mas aí abre caminho para isso no início da próxima semana. É o caminho mais provável. E no diário, nós temos aqui a média aritmética sendo testada ontem justamente com esses dois topos anteriores e a retração de 61,8 de Fibonacci. Então, uma correção. A correção mínima geralmente é a retração de 61,8. Então fez esse movimento, sombra inferior, agora tem que romper a máxima de ontem a 118,860 para indicar um movimento, digamos assim, mais provável técnico à frente. Então eu vou atualizar aqui os estudos dos ativos fixos. Olha, a Ambev não é aquele ativo empolgante no momento, mas assim, entre a compra e a venda é compra, né? Se aproximou da média de 21, da boca do gap, respeitou a parte alta do canal, que é uma LTB. A IB3 SA3 é um ativo resiliente, uma volatilidade histórica decrescente. Então ela passa por uma típica correção no tempo, uma típica correção no tempo, então ela respeita aqui o 15,57, a média vai se aproximando para depois materializar um movimento de alta, mas é um ativo que eu acho que vai exigir paciência no curto prazo. No caso de Banco do Brasil, idem, né? Está com a volatilidade histórica em queda. Essa LTA não faz tanto sentido manter. É uma situação favorável à compra, está acionando um martelete, 33,75. Ela, juntamente com o Bradesco, né, oferecem boas oportunidades que houve uma correção substancial. Perfeito. Itaúsa e Itaú também, né, materializaram uma correção no preço típica, até a retração de 50% Itaúsa, portanto, ela abre a oportunidade de compra. Itube, eu nem fiz de forma milimétrica aqui, né? Aqui é 28,06 e aqui 24,68. 28,06.
né? Então, situações que são amplamente favoráveis à compra. Eu tenho a teoria que o mercado sinalizou fundo ontem e hoje vai confirmar. E aqui em Santander, que é a ação que nós temos em carteira, a correção típica até a média de 21. Provavelmente teremos a formação de uma pinça e topos anteriores segurando a onda. Aqui vamos marcar esse, né, o 34,88. Perfeito. E aí temos BPAC. BPAC retração de 38,2. Pessoal, a forma que o Cartesian coloca a FIBO é assim. Ele coloca a primeira retração a 61,8. A 0 e 100 e 50% vão ser iguais em qualquer plataforma. O que muda de um programa para o outro é que alguns colocam 38,2 aqui e 61,8 embaixo, mas pouco importa, é a primeira retração. Então, além de ter vindo numa LTA, respeitou a retração de FIB, isso é interessante. E aí nós temos positivo, uma queda que abre oportunidade, topo anterior, média móvel de 21 períodos. E FNC, um recuo técnico previsível até a região de 111, de 11.015, né? Então deve retomar a força compradora no curto prazo. E o índice de materiais básicos está um pouco abaixo da retração 38,2, mas eu ainda acredito numa reação, em especial se romper e fechar acima de 6.400 pontos. Aí nós temos Imob. Imob, eu tenho algumas observações aqui. Primeiro que nós temos 3 ações, né? Melk, Curi e JHSF. Ele precisa trabalhar acima de 784,15 para não ficar com cara de topo duplo, né? Então essa é uma observação. E o índice de consumo, os movimentos eles foram absolutamente técnicos, né? Por exemplo, o índice de consumo ele buscou a média de 21, deixou ali uma sombra inferior, bom volume. E a gente vai trabalhar aqui com FIBO. Eu estou colocando aqui a plataforma para ver se ela atualiza. Atualizou 118.300 e tal. Lembra que eu comentei aqui, né? A gente começou os trabalhos falando numa compra aqui embaixo. Daqui a pouco vai estar na máxima do dia, eu acredito. A máxima do dia é 118.580. Aí ele vai ter... Na verdade, ele tem 3 resistências. Depois não tem mais, né? A mais alta é 118.860. Aí a gente tem 118.705, 118.770. Aí o 118.580 que deve ser testado antes da gente terminar a gravação, deve buscar 118.580, 118.600. Então, falando um pouco do índice de consumo, a gente pode trabalhar com Fibonacci também. Retrações de Fibonacci, né, presentes no DNA humano, distribuição de cores de uma borboleta ou nas espirais de um caracol, por exemplo. É um assunto que eu gosto bastante, uma das máximas da nossa metodologia. A gente usa como régua, como a gente fez no milho também. Então aqui, 3.608 e aqui em cima, 4.275. Então, 3.608, 4.275. Então, nós temos a busca pela primeira retração, movimento técnico, de algum modo previsível. E temos o índice de energia, né, que vai aproximando média e preço, né? É interessante que trabalhe acima de 84.700, para não ficar com cara aqui de fundo duplo. Caso acione a máxima do martelo, o fará, né? A máxima desse martelo está 84.830. E aí temos Small 11. Small 11, média de 21. Aproximando-se aqui de... digamos que a gente pode dizer que
está respeitando aqui o 118,42. Eu não acredito que fique muito tempo abaixo desse patamar. Então, patamar de oportunidade. Quando você tem uma tendência de alta, correção é oportunidade. Ontem eu coloquei uma matéria sobre a presidência da Petrobras, né? Eu acredito realmente que o mercado vê com bons olhos, até foi uma das perguntas da enquete lá no Instagram, participem. E provavelmente vai romper pivô de alta, quem sabe hoje, a 33,79, e buscar não somente 34,60, mas como a parte alta aqui deste canal. É o caminho mais provável, né? E aí temos a Vale, né? Tem um pivô de alta desenhado, né? Marcado seus topos e fundos em um menorzinho, fundo, topo, fundo. Então provavelmente o rompimento de 98,25 vai trazer o preço, não somente vai levar ao rompimento de 99,43, mas como a busca e o rompimento de 103,14. É isso que os gráficos indicam. China 11, ativo xoxo, tímido, não tem uma situação interessante nem para compra nem para venda. A Cury, ela vai caindo, mas trabalhando aí de forma... A inclinação ainda é ascendente, né, para cima, está respeitando 7,74. Melk sinalizou fundo ontem, precisa respeitar a mínima de ontem. Eu acredito que reduza bastante essa queda hoje ao longo do dia. Local web é local web, né? Títulos americanos em alta. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles dos portfólios. Vamos ver se a gente troca, se mantém. Eu estou trabalhando nesse sentido para a gente tomar a melhor decisão. Aí temos Gerdau com alvo definido lá no 33,60. Né, o ativo novamente ele arma um movimento, ele devolve, cansou um pouco, né? A gente está no lucro tudo, mas de repente até antes do 33,60 a gente realiza para tentar alocar numa outra ação. É o minha maior exposição hoje em bolsa. Dei um F25, ele luta ali entre as médias e essa região de resistência. Se você observar, por exemplo, os títulos americanos de 10 anos, você vem aqui, olha, a tendência é que o DI rompa essas resistências e decole, né? Mas será que o fará aqui no Brasil? O Banco Central tem sido um pouco mais dovish do que o Fed, por exemplo, o Banco Central Europeu também tem sido um pouco mais dovish, né? Mas o ponto realmente é 11.520. O dólar rompeu o 4,758, não tem sinal de topo, então a gente tem a compra no comando, né? A gente observa pelo diário e pelo intraday. O intraday tem uma simetria que remete a 4.803,500, fechou esse gap, passou reto pelo gap. E se perder, por exemplo, a mínima desse candle a 4.778,500, provavelmente vai voltar no 4.755,500 ou na própria média de 21 e LTA. E aí o Ibov, né? O Ibov tem uma simetria macro de alta. Ele veio no topo anterior e respeitou a 117,270, média de 21. Se aproximou da primeira retração de Fibo. Acho que tem tudo para cravar fundo por aqui, especialmente se romper a região de 118,900. Né? Talvez não hoje, mas talvez hoje seja aquele dia da ressaca, né, que para de cair. Mas eu acredito no fechamento positivo, nem que seja um fechamento levemente positivo. E aí temos Bova 11, né, respeitou 102,83. O rompimento de 114,31 traria aqui um ânimo maior à compra. Penso ser possível no período da tarde essa movimentação. Mini índice a gente viu. Vamos dar uma olhada antes de terminar, né? Acredito no teste da máxima, 118.580 antes do final da nossa gravação. E o milho, a gente entrou, tá andando contra, mas está numa região de fundo, podendo cravar aí um fundo duplo. E na minha visão faz sentido manter a posição. Acabamos de entrar e é isso. Xangai. 3 sessões que respeita topo anterior e média de 21. O mais provável é um recuo para desenhar um pivô de alta. Nikkei fechou um gap, fechou 2 gaps. Pode reagir a partir desse momento, faz sentido, ou faria sentido, né? O minério decepcionou um pouco. Houve
uma queda, né, ao tocar. Na verdade, formou-se aqui uma LTA. Respeitando a média de 21, entendo que temos um fundo topo e fundo. Formar-se-á, no caso, um pivô de alta, cujo acionamento ocorrerá no rompimento de 1,68 na próxima semana. E o petróleo, ele vai arrefecendo, isso daí reduz a inflação. Ah, mas impacta em algumas empresas ligadas a petróleo. Mas beneficia outros diversos setores, né? Então eu diria que nesse momento o viés é de queda. As médias estão cruzadas em modo venda, né? De 5 cruzou de 21 de cima para baixo. Tem um pivô de alta no WTI, aqui na perda de 102,37, no Brent, aliás. Aí agora na tela o WTI, o pivô de baixa foi acionado na perda de 97,78. A própria simetria remete a 93,53, então teria mais espaço para cair. E as bolsas americanas de ressaca, né? O índice Nasdaq um pouco abaixo do topo anterior. Qualquer momento eu penso que poderá haver uma reação. Acredito que reduza essa queda ao longo do pregão e que feche talvez ali de lado ou levemente em queda ou mesmo numa leve alta. O caso do Dow Jones também está exatamente no topo anterior. Ó. Se você comparar aqui o Dow Jones exatamente no topo anterior. Aí teremos o VIX, o índice do medo Volatility Index. Há um fundo duplo sim, com rompimento falso, o eixo passa por 21,48, enquanto acima de 21,48 a tendência é de alta. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, passa por um momento que eu interpreto como um simples repique, talvez até vendidos realizando lucro, e a WZ subiu muito rápido, muito forte. Duas situações. Da mesma forma que aqui deixou uma Morningstar, quase um bebê abandonado, aqui fica com cara também de Evening Star. Mas é muito difícil os vendedores terem força para empurrar isso aqui para baixo, né? Mas a gente tem aqui uma ilha de reversão. Isso me preocupa um pouco. Né? Porém, entretanto, todavia, se esse gap entre os dias 5 e 6 for rapidamente fechado, aí neutraliza a ilha. E aí, para compra, seria muito mais interessante. Reino Unido vai riscando o gráfico aqui. É aquela típica correção inclinada para cima, vai e volta, não vai para lugar nenhum. Você pega, por exemplo, um desempenho no semanal, né? Um candle pequeno, 0,15. Entendeu? Aquela correção inclinada para cima, mas que não vai para lado nenhum. Já a Bolsa da França tem o lance das eleições, né? É um driver negativo na Europa, então ela já tem uma inclinação de queda maior, tem boca de gap, talvez para preencher. Se não preencher, demonstra muita força. O Eurostock 50 já é um ponto que precisa reagir, assim como o índice DAX. Também já está num momento oportuno para uma reação. Agora, fechar o gap aqui e começar a reagir pode até ser uma situação mais técnica, porque aí o pessoal não fica encanado com o gap e compra de forma mais fluida. MME, fluxo para mercados emergentes. Deixou aqui os candle gêmeos, que eu falo, que é quando um anula o outro. Né? Aí é possível que nós percebamos uma LTA, então está no ponto que deveria reagir. Né, o DXY não dá nem para dizer que é um sinal de topo, porque a máxima e mínima são mais altas, né? E o Bovespa em dólares passa por um processo parecido com o EWZ, aproximação entre média e preço. Claramente é uma correção no preço. Ela não é mais no tempo, porque você vê a média de 5 claramente aqui empinada para baixo. Então é isso, eu vou encerrar, pessoal, tá entregue. Aí na próxima gravação eu farei as carteiras Fly USA, Ouro e Pocket. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Tem matéria no feed lá do Instagram, tem enquete também, já foi informe cenário, comunicações diversas no Telegram. E Top Traders é a casa do investidor, estamos trabalhando para fazer de 2022 o melhor ano de todos para todos nós.